Gostaria de chamar o pastor Gabriel. Fica à vontade. Se quiser apresentar a família, pode apresentar. Tá bom, pastor? Obrigado, pastor. Queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Uma alegria retornar a esta casa. Primeira vez que eu entrei, eu apaixonei os detalhes, conversei muito com o pastor Zalmir, parabenizei, e na ocasião nós tivemos numa formatura, né, uma outra perspectiva de culto, de adoração, mas eu percebo que a essência dessa igreja, dessa casa, ela realmente ela é do céu, ela é de Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Zalmir, sua família, toda a membresia, os irmãos que congregam nesta casa e estão adorando ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Me acompanha minha esposa, essa menina linda que Deus me deu, né, Débora Midian, me auxilia muito lá no ministério. Ela é não só o braço direito, mas ela é mais do que isso, praticamente mais da metade do corpo lá, ela tem me ajudado muitíssimo. Então comigo também o meu filho João Gabriel, conhecido como Leãozinho nas redes sociais. O João Gabriel nasceu bem loirinho e de olhos verdes. E aí eu falei que ele era a juba amarelinha de leão e os olhos verdinhos foram escurecendo, hoje está mais castanho, mas a juba ainda continua no amarelado. Deus faz milagre, amém? Me deu uma esposa bonita e um filho que parece comigo e é bonito. Vocês podem dar glória a Deus por isso? Deus é maravilhoso, gente. Só Ele que faz essas coisas, né? Olha para o menino e fala, parece contigo. Eu falo, mas ele é bonito. Mas se parece comigo, então tá bom, né? Que Deus seja louvado por isso. Eu sou lá do Complexo da Maré. Alguém conhece o Complexo da Maré? Levanta-se a mão. Conhecem? Já foram no Complexo da Maré? Quem já pisou no Complexo da Maré? Pouquíssimas pessoas. Lá tem gente, tá bom, queridos? Para avisar que isso é coisa boa. Nós estamos pastoreando uma igreja na Vila do Pinheiro e na quinta-feira última agora nós conseguimos abrir uma casa em Bras de Pina. E Deus seja louvado por isso. E o reino de Deus tem avançado com muita dificuldade, muitas. Que nem aqui, né? São dificuldades outras que nós temos. Uma dificuldade lá, nós estamos numa região bastante complicada, complexa de fazer trabalhos, mas Deus tem nos dado graça lá naquele lugar, tem sido misericordioso para conosco. Nós temos avançado e temos visto a boa mão de Deus em nossas vidas. Assumimos a casa tem 5 anos atrás, 2015, final de 2015, então estamos há 5 anos pastoreando aquela igreja, apesar da cara já estar envelhecida, porque pastorear dá trabalho, mas eu sou um jovem ainda, me considero de 33 anos, e a gente tem exercido pastoreio ali naquele lugar, e Deus tem nos dado vitória sobre as nossas dificuldades. Amém? Eu queria que vocês, por gentileza, abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3. Pastor Zamil, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. O versículo 2 apenas é o que eu quero ler com vocês. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. A tradução NTLH, a nova tradução linguagem de hoje, diz assim: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. A NVI diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. A Nova Bíblia Viva tem uma outra tradução para nós, um outro texto que diz assim: portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer.
A NVT, nova versão, diz assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Eu não vim trazer uma mensagem de morte. Eu vim trazer uma mensagem que traz consciência para a gente perceber o comando de Deus para essa igreja. Fortaleça o que restou. Você pode repetir comigo? Fortaleça o que restou. Na maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, as promessas de Deus não combinam com a nossa realidade. Não combinam. Se nós formos ver o que Deus libera como palavra, o que Deus diz a nós como promessa, frente ao que nós estamos vivendo, não combina com essa palavra tão alta que Deus diz que vai acontecer na nossa vida. Isaías, ele vai tentar trazer para nós uma explicação. Ele diz, no seu capítulo 55, versículos 8 e 9, porque os caminhos do Senhor não são como os vossos caminhos, nem os seus pensamentos como os pensamentos de Deus, pois os caminhos de Deus são muito mais altos do que os vossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os vossos caminhos. O que a gente precisa entender é que Deus não depende de que a nossa realidade ajude-o para que Ele cumpra a sua palavra na nossa vida. A palavra dEle é soberana, a palavra de Deus ela é fiel, independente do que a gente esteja vivendo, a palavra de Deus se cumprirá nas nossas vidas. Eu me amarro muito quando ele chama o profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5 a seguir. Jeremias, ele vai se escusar, ele vai tentar se esquivar. Ele vai dizer, eu não passo de uma criança. Eu não sei falar, porque ele não estudou para ser profeta, ele estudou para ser sacerdote. E agora Deus está dizendo, você vai ser profeta. Eu não estudei para ser profeta, eu não sei falar, eu não sei profetizar como deve ser profetizado. O que eu aprendi até hoje é o ofício sacerdotal. Deus vai dizer para Jeremias, Jeremias, preste atenção, o que você está vendo? E Jeremias vai dizer, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Eu tive uma oportunidade, essa vida de pastor, de fazer um velório. Eu velei o corpo toda uma madrugada até amanhã. E eu tinha que ficar ali olhando, tomando conta para que não houvesse nenhuma alteração. Deus está dizendo isso. Eu liberei uma palavra sobre o seu futuro. E, queridos, Deus já está na tua segunda-feira. Talvez você esteja pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Será que a porta vai se abrir? Será que eu vou ter condição de fazer isso? Deus já está lá velando sobre a sua palavra para fazer cumprir. Ele está dizendo, a palavra que eu liberei para a tua vida está no teu futuro, e até que você chegue lá, eu estou fazendo ela se manter de pé para que ela aconteça na tua vida. O que a gente precisa é chegar aonde a palavra de Deus foi liberada para nós. Você está entendendo isso? O que a gente precisa é permanecer vivos para que a gente venha viver o que Deus ele tem prometido para nós. Jeremias, o que você viu? Eu vejo uma vara de amendoeira. Você está fazendo ele perceber o que aconteceu na vida e no ministério de Arão. Teve uma época que se levantaram contra a vida dele, dizendo que Deus não tinha só compromisso com a família de Moisés. Que negócio é esse? Só está entre famílias, entre irmãos. E aí Moisés vai dizer ao povo, não fui eu que escolhi o meu irmão, foi Deus. Então Deus manda o povo se apresentar 12 príncipes, cada um tem que levar uma vara, eles vão pegar a vara e escrever o nome de cada tribo que eles representavam, eles enterraram aquela vara, e a Bíblia diz que no outro dia eles foram ver, e a vara de Arão, além de frutificar, ela ainda floresceu. A vara de amendoeira, ela frutificou e ela floresceu. Aquilo era um sinal de que Deus estava aprovando o ministério de Arão. Quando Jeremias ele olha e ele percebe que a vara de amendoeira ela está sendo provocada, ela está sendo trazida para aquela conversa, Deus estava dizendo para ele que um tempo estava passando e outro estava chegando.
Porque a amendoeira, dentro da cultura judaica, dentro da estação de Judá, do povo israelita, ela é a primeira árvore que nasce, que floresce, que frutifica depois do inverno. O que Deus estava dizendo para ele é que o que você esperaria durante muitos anos, eu vou fazer frutificar de um tempo para o outro. Querido, eu não sei como que você enxerga Deus, mas eu enxergo Deus como um Deus ilimitado, um Deus que não tem impossível para realizar. Se a gente estava esperando acontecer algo que demoraria muitos anos, porque para a amendoeira, ela crescer, amadurecer e frutificar, demoraria 6 anos. Mas quando ele apresenta para Jeremias uma vara de amendoeira, e ele vem trazendo essa perspectiva de Arão, que da noite para o dia, o que demoraria 6 anos, florescer e frutificou da noite para o dia, eu entendo que Deus acelera processos para fazer as suas promessas acontecer na minha e na tua vida. Eu tenho uma mão levantada para receber essa palavra. A tua realidade não precisa ajudar a promessa de Deus. O que você precisa é acreditar que a palavra de Deus, ela é maior, a palavra de Deus, ela é mais forte, a palavra de Deus, ela vai acontecer na tua vida. Eu posso ouvir glória a Deus nessa casa? Entendimento de que promessas de Deus podem não combinar com a nossa realidade, mas eu continuo acreditando naquilo que Deus falou, porque Deus, desculpa, Ele não joga conversa fora, querido. Tudo que Deus fala, tudo que Deus libera tem propósitos especiais para acontecer na minha e na tua vida. Deixa eu avançar. Jesus envia uma carta e ele diz: fortaleça o que restou. Isso fala 2020 sobre perdas. Quem teve perdas 2020, 2021? Talvez todos nós. Perdas invisíveis, outras muito bem visíveis, perdas que a gente diz que são perdas óbvias, né? E um dado, querido, que eu tô sempre tentando dizer isso para fortalecer o meu coração, para eu manter na oração. Pastor, nós não tivemos nenhum caso de internação ainda por Covid-19 lá na nossa igreja. Nós temos visto a boa e poderosa mão de Deus guardando a nossa vida. Nós não tivemos nenhum óbito. Irmão, se vocês forem no Complexo da Maré, vocês vão ver como que o povo anda lá. Dificilmente, o povo tem uma dificuldade de andar de máscara, em ter espaçamento. O povo lá vive numa muita aglomeração, e eu digo, gente, não tem outra explicação. É a boa e poderosa mão de Deus que tem guardado a nossa vida. Mas tem pessoas que tiveram perdas óbvias, perdas aparentes, que todo mundo consegue enxergar. Eu perdi ano passado uma viagem para o exterior, eu ia à França, passar por Bélgica, e a gente também tentaria, eu e um amigo meu, pastor, a gente tentaria passar na Alemanha e também em Portugal. Uma perda, eu não consegui viajar. Perdas óbvias. Mas existem perdas que são silenciosas, são perdas que quase que imperceptíveis. Teve gente que foi perdendo a paixão, foi perdendo a fé. Teve gente que foi perdendo a esperança. São perdas que a gente, de uma forma silenciosa, a gente não consegue perceber que elas vão trazendo danos na nossa vida. E eu quero trazer essa reflexão para nós nessa noite, essa palavra, e eu quero que o teu coração esteja aberto para você entender o que Deus quer trazer para você. Fortaleça o que restou. Nós não podemos nos agarrar ao que nós perdemos. E teve gente que perdeu coisas importantíssimas. Deixa eu avançar, que eu não quero demorar. Perdas que são danos terríveis à nossa vida, que a gente, querendo ou não, a gente acaba se agarrando a elas. Perdas que podem comprometer todo o restante que ficou na nossa vida. Eu quero trazer para a nossa reflexão, um dia, não diz o texto qual foi o dia, mas um dia, Jesus ele chega na praia de manhã cedo, e uma multidão cerca, e ele percebe que Pedro e alguns outros pescadores estão lavando a rede. Eles voltaram de uma pesca que não teve sucesso, uma pesca frustrada, e eles estão na areia, pastor, lavando as redes. Jesus vai pedir a Pedro: Pedro, você me empresta o seu barco? Pedro, pois não? Jesus sobe no barco. Jesus pede para que ele afaste um pouco da areia, e Jesus começa a pregar, e eu não sei, mas eu acredito que foi uma pregação de fé e de esperança. E ele começou a pregar, e Pedro está lavando a rede, Pedro está se preocupando em consertar a rede, depois de uma noite inteira que ele tentou pescar e não conseguiu nada. Jesus termina o discurso, volta para a areia, e agora ele vai dar atenção a Pedro. Gente, eu me amarro muito nisso, que parece que Deus está atendendo todo mundo, mas ele não está se importando com aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas, querido, Jesus, ele se importa sim com o que está acontecendo na nossa vida.
Ele vai se apresentar a Pedro e vai dizer para Pedro: Pedro, entra no teu barco, pega a tua rede, faz-te ao mar alto e vai pescar. Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Pedro está tentando indagar com Jesus, dizendo: nós acabamos de voltar de lá, a gente sabe que esse mar hoje não está para peixe, não tem nada lá. Nós somos pescador, nós pescamos no melhor horário, nós pescamos com tudo que nós podíamos fazer, nós fomos lá e pescamos, mas não tivemos nenhuma eficiência. Eu vou dizer mais uma coisa: a gente está cansado, mas em alguma hora, em algum momento, o coração de Pedro entendeu que precisava receber aquela palavra. E o texto não termina que ele indaga, o texto diz: mas porque o Senhor está dizendo, eu vou voltar para o barco e eu vou pescar. Querido, eu fico imaginando a cabeça desse homem, pescou a noite toda, ia chegar em casa e a mulher: e aí, trouxe alguma coisa? Não. A criança: pai, tem alguma coisa para a gente comer? O senhor trouxe alguma coisa? Não, meu filho. Fica imaginando a cabeça desse homem chegando na praia com um barco vazio, mas ele podia ter feito, sabe o seguinte? Embolado a rede, jogado e ter ido embora frustrado, mas não. Pedro pegou a rede, começou a consertar a rede, mesmo frustrado, ele estava se preparando para a próxima oportunidade. Às vezes a gente fica tão apegado ao que a gente perdeu, tão apegado ao que a gente não conseguiu, que a gente deixa de aproveitar, deixa de se preparar, deixa de estar pronto para aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Queridos, eu não sei o que você perdeu, mas eu quero trazer uma palavra: prepare-se para aquilo que Deus ele tem para fazer chegar na tua vida, prepare-se para a próxima oportunidade que o céu ele tem para te dar, prepare-se para aquilo que Deus ele tem para realizar na tua vida. Você pode ter perdido muita coisa, mas você não perdeu tudo. Jesus viu que Pedro não tinha peixe, mas Pedro tinha um barco para ser útil para o seu ministério. Talvez você não alcançou o que você esperava, mas você ainda tem algo que Deus ele pode usar para que o nome dele seja glorificado. Não tem peixe para comer, mas tem barco para emprestar, para ser palanque para Jesus pregar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pedro se preparou para a próxima oportunidade. Quando ele volta para o mar. Querido, a pesca foi tão grande, foi tão absurda, que aquele barco quase afundou. Ele não afundou, irmãos, na frustração, ele ia afundar na bênção. Cuidado, irmãos, muitas vezes a frustração não derruba a gente, não. O que derruba é o excesso da bênção de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente se perde, se embriaga com a bênção. Na frustração, eu tenho muito crente lá que na frustração busca, ora, jejua, corre atrás. Quando Deus abençoa, para de buscar, para de orar, mas eu acredito que nessa casa não vai acontecer isso não. Deus ele vai te fazer prosperar de uma forma poderosa, porque o que você perdeu não te parou, o que você perdeu não roubou a tua fé, o que você perdeu não tirou as tuas esperanças. Você está se preparando para o próximo nível, você está se preparando para a próxima etapa. Então, querido, pode gerar expectativa, porque o Deus de surpresa está chegando na tua praia hoje, para dizer que tem uma pesca maravilhosa para acontecer na tua vida. Aleluia! A gente se apega ao que foi, a gente se apega ao que perdeu, e a gente deixa de perceber que tem um novo tempo chegando para a nossa vida. E é isso que essa palavra está dizendo para eles: fortaleça o que restou. Eu também percebo um outro texto da Bíblia, uma mulher que tinha apenas uma botija de azeite e uma dívida muito grande. Seu marido deixou uma dívida muito grande. Os credores bateram na sua porta. Nós precisamos do pagamento. Não tenho. Então vamos levar os seus 2 filhos até que a dívida seja paga. Depois eles retornam para casa. Aquela mulher, ela sai. Ela vai ao encontro do profeta. E o profeta vai perguntar a ela: declara-me, o que você tem em casa? E ela vai dizer: não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Ela não vira as costas e vai embora. Gente, eu me amarro muito nisso. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa. Na nossa humanidade, a gente deixa de perceber o que ficou e a gente fica agarrado ao que se foi. Talvez aquela mulher já tinha vendido muitos móveis, muitos elétricos, se a gente for pensar nos dias de hoje, para poder saldar a dívida, para poder manter a família. E agora ela olha para dentro de casa e diz: não tenho mais nada, nada. Não tenho mais nada para fazer, não tenho mais nada para vender, não tenho recurso mais nenhum. A mente dela recobre, ela diz: eu tenho. Mas parece ser algo tão pequeno que eu acho que eu não vou nem falar porque não vai servir. Eu tenho uma pequena botija de azeite.
Querido, ela se apegou ao que restou, e foi com o azeite, pouquinho que ela tinha, que Deus fez o milagre acontecer na vida dela. Se ela ficasse presa ao que foi, ela não celebraria pelo que exatamente, é pouco, mas é o suficiente para Deus iniciar uma nova etapa, uma nova realização, um novo ciclo e uma nova temporada na tua vida. Tem uma mão levantada para receber essa palavra nessa noite? O que você tem? Uma pequena botija de azeite. Ela tem o suficiente para Deus realizar milagre na vida dela. Eu pego um outro texto e caminho já para o final, para a gente pensar o final dessa mensagem. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas já estou caminhando para o final, tá, pastorzão? A Bíblia diz que um homem por nome de Bartimeu, filho de Timeu, cego, não de nascença, havia ficado cego. Não vou contar a história recorrente, mas a gente vai perceber que ele ficou cego porque o pedido dele é: eu quero tornar a ver, ou seja, eu já tinha visto um dia. Jesus vai se apresentar a ele dentro de um cenário que era a última oportunidade. Jesus passava a última vez em Jericó, antes da sua crucificação e posteriormente a sua ascensão. Aquele homem tinha perdido a visão, mas ele não perdeu a capacidade de ouvir e nem de falar. Ele podia estar agarrado ao que ele perdeu, me cegaram, agora a minha vida vai viver uma vida miserável, uma vida triste. E aí a gente vai pensar em questão de vitimismo, não quero entrar nisso aqui, mas tem gente que porque perdeu alguma coisa, se prostra e acha que a vida dela nunca mais vai mudar. Ei, querido, não fique agarrado ao que você perdeu, não fique agarrado ao que arrancaram de você. Se você ainda tem alguma coisa, você pode acreditar nisso, Deus vai te abençoar com aquilo que ficou na tua vida. Arrancaram os olhos dele, tiraram a sua visão, mas não tiraram a capacidade dele ouvir que Jesus estava passando naquele lugar, e era isso que interessava, aquele que faz milagre, aquele que muda a vida, aquele que salva, aquele que liberta, ele está passando, e eu tenho uma oportunidade de mudar de vida. Querido, se Jesus estiver passando na tua vida hoje, é a oportunidade de você mudar de vida. E aquele homem não perdeu a oportunidade, ele ouviu que Jesus passava, e ele começou a gritar. As pessoas tentaram silenciá-lo, mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a ponto de Jesus parar no caminho e dizer: manda-o chamar, porque eu quero falar com ele. Querido, eu não sei o que o inimigo da tua alma te roubou, eu não sei o que o coronavírus te roubou, mas eu sei que Deus vai te abençoar com o que ficou na tua vida. É o que ficou na tua vida que ele vai te abençoar. Eu não sei quantas oportunidades lhe foram roubadas, mas eu sei que Deus está dizendo para você: fortaleça o que restou, porque vai ser com o que restou na tua vida que o milagre ele vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. A gente percebe que muitas famílias elas vão ruir, não no período da crise, não no período da grande dificuldade. Eu lidei com uma família durante 3 anos ou 4 anos, né, meu amor? Lá na casa, a mãe perdeu um filho de uma forma muito precoce, de uma forma muito ruim. Mas as 2 filhas dela ficaram com ela. E nós passamos um período de muito discipulado para curar o coração daquela mulher. Porque ela se agarrou ao que foi e ela deixou de perceber nas que ficaram. E as 2 também que ficaram, começaram a ter problemas emocionais, problemas psicológicos, muita afetação. E nós dizíamos para ela: quem foi, infelizmente, foi de uma forma precoce, foi. Mas se Deus permitiu ir embora, é porque Deus, ele tinha outros planos para a tua vida e para a vida dessa pessoa também. Deus tinha outras coisas para a vida daquela pessoa, por isso que ele permitiu ela ir embora. Porque ninguém morre, irmãos, antes do tempo. Ninguém, o diabo não rouba a nossa vida se Deus ele não permitir, se não for permissão e graça de Deus. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, há caminhos para o homem que não obedece à palavra, mas o final deles são caminhos de morte. Infelizmente, muitas pessoas trilham caminhos de morte. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com escolhas nossas. Mas aquele que está debaixo da proteção de Deus, querido, ele só morre na hora que Deus permitir morrer. Só quando Deus quer recolher, só quando Deus quer levar para si, só quando Deus estabelece esse tempo de que o seu ministério, sua chamada, sua vocação foi. E aí, então, a pessoa ela é recolhida para os braços de Deus. Nós falamos para ela: ele foi
mas 2 ficaram, e elas estão precisando de você. Fortaleça o que restou, pois senão o diabo, até o que restou, ele vai tomar de você. Queridos, eu não sei o que o inimigo tem roubado de vocês, eu não sei o que o inimigo tem tirado de vocês, mas eu sei de uma coisa: se vocês fortalecerem o que restou, Deus vai trazer um milagre com aquilo que ficou na vida de vocês. Eu não sei o que ficou de um casamento que passou por uma crise. Eu gosto de falar sobre isso, porque todos nós podemos passar por crises, todos nós, queridos. Estou há 5 anos casado, nunca passei por uma grande crise, mas a gente sabe que no caminho a gente pode atravessar grandes crises, crises no relacionamento, crises no diálogo, crises financeiras, crises. E muitos casamentos, eles vão ruir, eles vão acabar, não por causa dos grandes golpes, mas porque deixou de fortalecer aquilo que restou. Tem um prédio lá nos Estados Unidos, que ficou depois do ataque 7 de setembro. Eu não sei se vocês já leram sobre isso. E ele foi muito danificado. Muito. Muito. Os engenheiros vieram, especialistas, pastor, e disse: é melhor que nós joguemos ele ao chão e a gente levante um outro prédio porque vai custar menos. Mas aquele prédio tinha uma história. O que eu disse? Aquele prédio tinha uma história. Não dá para jogar uma história no chão só porque a gente vai ter que investir muito tempo, muito recurso e muito gasto. Eles fortaleceram o que restou para poder manter aquele prédio de pé. O que a gente muitas vezes não quer é investir tempo, investir recursos, investir mais esforços, sacrifícios, para mantermos de pé aquilo que restou na nossa vida. A gente pega, joga fora, a gente pega, descarta, para a gente tentar outra coisa. Mas Deus está falando para mim e para você: fortaleça o que restou, porque eu não vou abençoar você com o que foi, mas eu vou abençoar com o que ficou na tua vida. Aleluia! Tem uma expressão que eu ouvi há uns anos atrás, que é um mesmo lugar, um outro lugar no mesmo lugar. Você pode repetir comigo, eu termino aqui? Um outro lugar no mesmo lugar. Queridas, a gente pode viver um outro casamento no mesmo casamento. Se a gente fortalecer o que restou, a gente consegue viver um outro casamento com o mesmo cônjuge. A gente não precisa mudar de cônjuge para viver uma nova realidade. A gente fortalece as bases e Deus, ele faz o milagre. A gente fortalece o que restou e Deus, ele faz o milagre. Você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa casa para ouvir essa palavra? Deus está te convidando para você fortalecer o que restou. Pastor, tem o tempo do luto? Tem o tempo do choro? Tem, mas também tem o tempo de se levantar e prosseguir. Josué, já são aproximadamente 40 dias que Moisés foi embora, é o tempo estabelecido para o luto. Agora você tem que levantar e continuar a tua trajetória. Deus respeita o tempo do luto, mas Ele também espera uma reação nossa, que a gente fortaleça o que ficou e a gente prossiga para o nosso alvo, a gente caminhe para o nosso propósito, a gente se acerque daquilo que precisa ser acercado, para que a gente viva aquilo que Deus, ele tem para a nossa vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você fique em pé para a gente orar ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Fortaleça o que restou. Fortaleça o que restou. Aleluia. Eu quero orar com vocês. Eu já passo a palavra ao pastor. Mas quando eu dobrei o meu joelho aqui nessa casa, assim que eu cheguei, eu orei ali, eu fiquei pensando em algo que veio no meu coração. E eu quero trazer ao pastor e essa casa. Pastor, eu vi uma sinalização de Deus quanto a uma palavra chamada justiça. Justiça. Foi essa palavra que eu ouvi algumas vezes o Espírito Santo falar ao meu coração. Justiça, justiça, justiça. Eu falei, justiça, por quê? Justiça, espada de justiça e juízo. Eu não sei se o Senhor já enfrentou junto com essa casa. Eu também não sei se vocês estão enfrentando ou enfrentarão. Mas Deus disse no meu coração, farei justiça. Justiça. E Ele falou mais uma vez, por 3 vezes eu ouvi essa palavra, justiça, justiça, justiça. Eu não sei qual é o clamor dessa casa, mas eu ouvi Deus falar ao meu coração, justiça, justiça, justiça. Eu conversando com a minha esposa um ano passado, ela foi mandada embora, logo quando ela saiu do período de estabilidade,
Passou-se os 5 meses, mandaram ela embora sem direito a nada. E eu disse para ela, Deus, quando quer fazer justiça, eles mexem com o justo. Porque se mexerem com os justos, Deus não vai manifestar justiça. Mas quando eles tocam no justo, Deus manifesta justiça e traz juízo. Eu não sei o que o Senhor está passando junto com essa casa, mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Se tocarem no justo, Deus manifesta justiça e Deus traz juízo. E a palavra que eu ouvi nessa casa é essa, justiça. Deus fará justiça à sua vida. Deus fará justiça a esta igreja. Deus trará juízo aos que estão se levantando contra esta casa. Recebe essa palavra em nome de Jesus, meu pastor. Recebe essa palavra. Deus está trazendo um clamor de justiça aqui dentro desse lugar. Clamor de justiça. Se você está enquadrado dentro dessa palavra, querido, Deus fará justiça aos seus escolhidos aqui neste lugar. Mas por que mexeram comigo? Porque Deus queria manifestar justiça. Por que me mandaram embora sem direito se eu não fiz nada? Porque eles têm que mexer no justo, para Deus trazer justiça. Eu não sei se você está sendo levantado nesse tempo como instrumento de justiça, mas aguenta firme, porque Deus vai trazer à tona aquilo que precisa ser trazido para que o nome dele seja glorificado. Alguém pode me ajudar no piano, que eu quero fazer uma oração? Tem uma mão levantada, querido? Eu costumo ensinar lá na casa que mão levantada é sinal de vitória. Pastor, de onde o senhor tira isso? Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué prevalecia lá no fronte da batalha. Querido, eu não sei qual é a tua força, mas eu sei que se você permanecer com as suas mãos levantadas, o seu casamento vai permanecer de pé. Se você permanecer com as suas mãos levantadas, a sua família vai permanecer de pé. Pastor, eu estou cansado, eu estou com dificuldades. Deus vai ver isso e vai trazer Arão e Ur para te ajudar. Deus vai enviar reforço para a tua vida. Mas sozinho você não vai ficar. Sozinho você não vai ficar. Deus vai te sustentar em oração e em dádivas. Deus vai trazer pessoas para investir na tua vida. Deus vai te auxiliar, sabe por quê? Porque Deus viu o teu interesse, Deus viu a tua motivação em manter, em investir naquilo que ficou na tua vida. E se preparem para aquilo que Deus ele tem para fazer, Deus tem para realizar na tua vida. O inimigo pode ter levado muito, mas a palavra sinalizada é: fortaleça o que restou. Deus vai trazer coisas grandes e especiais na tua vida. Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor a tua bênção. Oramos e pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo venha fazer, Senhor, essa palavra produzir na vida dos teus filhos, a 30, a 60 e a 100 por 1, para a glória do teu nome. Senhor, eu quero repreender junto com os teus filhos todo o mal, todo levante do adversário, toda intenção maligna. Eu oro e repreendo, Senhor, tudo aquilo que o adversário tem tentado trazer como desânimo, como opressão, como depressão, como síndrome do pânico, como desesperança, como crise de ansiedade, toda doença na área das emoções, toda enfermidade na área, Senhor, das emoções, nós repreendemos e cancelamos agora no poder do nome de Jesus. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca nesta noite, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Remove, Senhor, toda tristeza, remove toda angústia, toda a aflição, Senhor, e traga para os teus filhos a alegria, a esperança, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Aviva, aquece os corações, restaura, renova, levanta. Oh Deus, derrama a tua glória dos altos céus sobre o teu povo. Que haja um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, Senhor, para o teu povo, em nome de Jesus. Quem pode celebrar ao Senhor, abre a boca, faz barulho de glória a Deus. Isso, adore ao Senhor. Se você pode, esquente as suas mãos, aplauda bem forte ao Senhor nesta noite. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que quer entregar sua vida para o Cristo? Querido, que o diabo roubou, que o diabo tirou, não se compara
com o que Deus ele tem para fazer na sua vida. Aleluia. Amém. A porta que Deus abre, não tem ninguém que possa fechar. As circunstâncias não podem invalidar as promessas de Deus. Tem alguém para entregar sua vida para Jesus nessa noite? Eu quero que você levante a mão no lugar onde você está, que eu quero orar pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Permaneça com a sua mão levantada. Obrigado. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão no lugar onde você está, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. É a maior e melhor decisão que uma pessoa pode tomar. É decidir entregar a sua vida para Jesus. É escolher a bênção, é escolher a vida, é escolher a eternidade junto com o Senhor. Tem alguém? Tem mais alguém? Tem alguém? Tem mais alguém? Eu quero orar. Senhor, nós te damos graças pela vida desse moço. Tem levantado as suas mãos para o Senhor. O Senhor o conhece, sabe o seu nome, seu endereço. O Senhor conhece as motivações e o que passa na sua mente e no seu coração. E nós queremos te agradecer pela sua decisão nessa noite. Que ele permaneça firme, fiel. Que ele encontre nessa casa uma família que vai ajudá-lo, vai orar por ele, vai discipulá-lo. E ele vai, Senhor, cumprir o propósito e o desígnio que o Senhor tem para a vida dele. Assim como a festa no céu, Senhor, quando um pecador se arrepende, nós também celebramos ao Senhor com uma festa linda aqui neste lugar, por essa alma, por essa vida, nesta noite, em nome de Jesus. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor?